Bem-vindo ao Acon Talks, um podcast original da Acon, onde experiências viram estratégias e a prática ensina mais que qualquer teoria. Eu sou a Lígia Blanco e ao lado da Roberta Raposo, nós vamos compartilhar os bastidores, desafios e aprendizados de quem vive o comércio internacional na pele. Separe seu passaporte e vem com a gente! Hoje a gente recebe aqui um parceiro muito especial, que viveu de perto o crescimento internacional de uma marca brasileira. Cleverson José Salazar é diretor industrial e de pesquisa e desenvolvimento da Ciacolor, uma empresa referência no setor de tintas e revestimentos. Com uma trajetória sólida, uma visão técnica e estratégica, ele participou do processo de internalização da empresa ao lado de uma equipe comprometida com inovação e expansão. Desde as primeiras exportações para o Uruguai até a atuação atual em diversos países da América, Europa e África, o Cleverson tem o que compartilhar com quem deseja atravessar as fronteiras, com planejamento, adaptação e boas parcerias. Bem-vindo, Cleverson. Muito obrigado, Lígia, obrigado, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouco da experiência que a gente vem tendo ao longo desses 7 anos juntos, né? Então, estamos aí para ajudá-las aí, responder as perguntas e esclarecer um pouquinho, desmistificar talvez um pouquinho essa questão da importação e exportação, né? Cleverson, é uma honra para nós. Você sabe o quanto a Ciacolor é importante nesse nosso processo, né? Da empresa, você faz parte da nossa história e ter você aqui hoje compartilhando a experiência com os nossos ouvintes, né? Inspirando outras indústrias a também começarem a importar ou exportar e desmistificar, que não é um bicho de 7 cabeças, né, Cleverson? Com certeza não. Tem um trabalho que tem que ser feito, obviamente, né? Mas qual o resultado que não vem à base de um trabalho, né? Exatamente. Então, mas é isso. Que legal. Cleverson, então para começar, conta pra gente, como você entrou no universo da Ciacolor e qual o seu papel lá? Bom, eu já estou no mercado de tintas há praticamente 30 anos aí. Gente, ele é jovem, tá? Você comecei muito cedo, eu era menininho, né? Eu era menininho. Então, trabalhei numa outra empresa em Londrina, né, durante muitos anos, foram quase 13 anos lá. E já estou há 16 aqui na Ciacolor, né? Comecei em 2009 para vim com o desafio de ajudar a empresa a crescer, de ajudar a empresa a se desenvolver, né? Então, isso vem sendo feito, né? Desde quando eu cheguei, né, assumi os papéis aí especialmente de químico formulador, né, que era um dos principais papéis que eu tinha, inclusive na outra empresa que eu trabalhava. E aí assumi a gestão de compras, a gestão da produção, né, toda a parte de desenvolvimento de produtos, né? E aí, através desse trabalho e com o passar do tempo, fui ajudando também as outras áreas a se desenvolver, a buscar crescer e se desenvolver no mercado de tintas, né? Então, é isso. Hoje ainda tem atuação nessas áreas que eu comentei com vocês, né? Faço parte aí do grupo gestor da empresa, né? Que é um grupo que encabeça todas as ações que a gente faz na empresa. E lá a gente toma as decisões, a gente tem as comissões de trabalho, né? Eu participo de algumas comissões de trabalho e essas comissões têm por objetivo manter a empresa nos trilhos e desenvolvê-la e fazer ela avançar, né? Então, o meu papel hoje ele está bem variado dentro de várias áreas, né? Mas muito ligado à gestão de compras, desenvolvimento de produto e produção. Que bacana. E que desenvolvimento, né, nesse tempo, né? Desses 16 anos, quanta transformação, né, na empresa. Sim. São muitos desafios, né? A gente está dentro de um mercado que ele é um mercado muito competitivo, né? De bons concorrentes, a gente tem bons concorrentes. E quando você está dentro de um mercado que é assim, né, com bons concorrentes, um mercado que se desenvolve muito rápido, eu digo assim, você precisa se espertar. Né? Exige muito, né? Não tem, você tem que se espertar. Então você tem que estar atento àquilo que você está fornecendo para o mercado, ao mesmo tempo olhando os seus concorrentes, acompanhando os movimentos de mercado, né? Tentando criar tendências também dentro do mercado, né?
Foi o que nós fizemos aí há alguns anos, através da linha de efeitos decorativos, né? Tentando criar uma tendência, puxando aí puxando o mercado numa direção, né? E a gente conseguiu, acho que nós fizemos isso com bastante sucesso, né? E temos feito isso. Mas é isso, né? Um mercado competitivo, um mercado que exige bastante, e o negócio estar antenado, trabalhando e buscando evoluir, né? Esse é o principal. Cleverson, eu me lembro, há 7 anos atrás, quando eu cheguei na Secola, né? Quando a Acon chegou, digo eu, porque fui, né, lá para fazer a visita como comercial, e era um barracão. Na verdade eram 2, mas eu lembro que eu cheguei, era um barracão, e assim, tudo muito ainda, claro, já era uma grande indústria, mas ainda comparado com o que ela é hoje, e confesso a você que eu chego lá hoje e falo, uau, a gente, né, eu fui acompanhando esse crescimento. Claro. E lá naquela época, vocês não tinham noção de que o comércio exterior seria tão estratégico para vocês, né? Porque naquela época não se importava, não se exportava, era totalmente voltada para o mercado interno. Conta pra gente como tem sido isso. A gente começou, né, tanto a importação quanto a exportação, foi mais ou menos lá em 2014, mais ou menos, mas isso de forma bastante pequena, vamos falar assim, né? O processo começou comigo, e eu sou químico de formação, né? Então tive que aprender um pouco sobre os modais, tive que aprender um pouco sobre documentação, o que é uma proforma, o que é uma comercial invoice. Eu fui, através dos cursos da Assim na época, aprender um pouco desse universo, entender e tentar fazer as coisas caminharem, né? Então a gente começou esse processo. Os primeiros processos foram de importação, né? Trazendo pigmento. E a gente trazia, por muitos anos a gente trouxe só o pigmento, a gente não trazia mais nenhuma matéria-prima. E a gente fazia a exportação para o Paraguai na época, né? E fazia isso via uma trade, né? Exportação indireta. Uma exportação indireta. E tinha também declaração de produtos, tinha algumas coisas que tinham que fazer. Mas era muito pouco, né? E aí, assim, a gente estava expandindo a empresa como um todo. Então, a gente tinha que olhar para o mercado nacional, expandir para outras regiões, porque a gente também estava, geograficamente, a gente estava um pouco limitado dentro do Brasil. Então a gente olhava e falava, caramba, mas nós vamos exportar, aí, né? Mas a gente tem aqui, poxa vida, o Centro-Oeste, a gente não atende o Norte ainda, E aí a gente foi expandindo tudo isso ao mesmo tempo, né? Fazendo esse trabalho. E aí depois, em 2018, acho que a coisa evoluiu um pouco mais, a gente pegou o mercado uruguai, mercado que foi muito bacana, assim, generoso conosco, né? A gente começou a crescer lá e aí acho que as coisas começaram a expandir. E aí também, através, né, com a ajuda de vocês, a gente acabou trazendo outras matérias-primas também, né? Hoje a gente faz a importação de 3 produtos regularmente, né? Tem algumas outras coisas mais esporádicas, né? Mas a gente faz muito mais negócios hoje, tanto na importação quanto na exportação, né? E até legal, Cleverson, você comentar, trouxe essa questão da exportação indireta. Porque muitos que estão nos assistindo, né, algumas indústrias e outros, né, ouvintes, não sabem sobre como funciona a importação e exportação. Então, até gostaria de compartilhar, né, um pouco sobre essa questão da exportação indireta, que é quando você vende dentro do próprio mercado interno e uma terceira empresa faz a venda para o mercado internacional. Então, para a tua empresa, sai como uma venda no mercado interno. E quando a Acon chegou, né, na Secolor, eles faziam só essas exportações indiretas e bem pontuais, né, Cleverson? Eu me lembro de você trazendo essa informação, e o nosso grande desafio era de internacionalizar a marca. Né? Não realizar uma exportação pontual de forma direta, mas sim ganhar mais, porque nós tirávamos um atravessador, que na verdade, gente, eu não entendo como um atravessador, mas isso é uma palavra que jura muito no mercado. Facilitador, exatamente. Mas é uma ponte, né? Só que neste caso o lucro acaba, né, dividindo, né? Porque essa pessoa que tem essa, como fala, pessoa não, né? Essa empresa tem isso como um propósito específico. E o nosso grande desafio era fazer de forma direta. E aí que veio o Uruguai.
Exatamente. Né? Que é o nosso Sim. grande case de sucesso. E que aí abriu muitas portas também, né? Eu digo porque a adaptação de produto... Aliás, eu não vou falar, porque você é o Kim, você é o cara do negócio. Foram muitos desafios, né, no Uruguai, eu acho. Desafios técnicos, né, que na verdade, para adaptar. Conta pra gente um pouquinho. Foi desafiador tecnicamente? Você achou que... Foi bastante desafiador, mas ao mesmo tempo foi um grande aprendizado, né? Porque quando a gente chegou lá, né, e a gente foi lá visitar o mercado, entender como é que funcionava o mercado do Uruguai, a gente se deparou com um mercado um pouco diferente do que a gente tinha aqui no Brasil, né? Diferente em que sentido? Ele era um mercado um pouco mais evoluído em termos de tecnologia de construção, né? A gente aqui no Brasil ainda está muito bitolado com a argamassa convencional, com o tijolo, com o bloco, né? E eles já passaram dessa fase, eles têm outros tipos de tecnologia, né? Que aqui no Brasil ainda não é tão bem aceito, né? Hoje, se você faz uma construção com steel framing, por exemplo, ou com isopor, né? Isopor misturado ao concreto, que é muito comum lá, aqui no Brasil essa casa vai ter um menor valor, né? Mas lá não, isso é muito comum, né? É cultural, né? Isso é cultural. É cultural, você tem uma prática construtiva que é muito mais ágil, que gera menos desperdício, né? E qualidade, ela custa deixa mais. a desejar? Para mim atende os padrões, Sim. né? A gente tem alguns preconceitos aqui, Sim. né? De que, mas esse material, poxa vida, um isopor com concreto. Não, ele é tão rígido quanto um bloco cerâmico convencional ou um bloco de concreto convencional, né? Mas tem isso aqui no Brasil, tem uns preconceitos, né? Então era um mercado diferente, a gente tinha o desafio de adaptar os produtos a essas tecnologias que eles usavam lá, agilidade e um processo mecanizado, porque isso também faz diferença, eles são muito mais mecanizados na pintura em relação a gente. Então aqui a gente estava muito ainda no rolinho e tal. Lá não, lá é máquina para projetar, é máquina para fazer o lixamento, e assim, a gente evoluiu nos últimos anos, mas ainda eles estão na nossa frente, né? Olha isso. E aí os produtos são um pouco diferentes. Sim, mas muito importador, né, Lígia? Então chega muita novidade lá, né? Eles são muito abertos também, né? O Uruguai ele é muito aberto. Então, enquanto a gente demorou muito para abrir o nosso, né, que é muito recente, nosso processo de abertura, o Uruguai está anos-luz à frente. Então, assim, essa própria competição que você comentou dentro do mercado interno aqui no Brasil, que faz com que o mercado, a gente tem que se adaptar muito rápido, né, e renovar, lá no Uruguai não é o contrário, é a mesma coisa, só que assim, é aberto para o mercado internacional, que é muito mais rápido também com relação a isso. É, muito mais rápido. E um produto que chamou muita atenção nossa quando a gente chegou lá são os produtos emborrachados, que hoje aqui no Brasil está em alta, já veio alguns anos, né, em alta, mas lá já é uma realidade há muitos anos, né? E aí a gente tinha um produto no portfólio, nós tivemos que adaptar, fazer um produto diferente para eles, né? Porque as características, como eu falei, seja de aplicação ou seja de superfície, são diferentes. Então a gente batalhou bastante, a gente desenvolveu muita coisa junto com eles lá e conseguimos alinhar, né? Então foi trabalhoso, sim, mas a gente teve um aprendizado muito grande e hoje eu acho que as coisas estão bem consolidadas lá, né? E até, Cleverson, me permita compartilhar isso, porque realmente fez toda a diferença. Tanto da Secola quanto você como profissional lá dentro. O fato da empresa estar aberta às mudanças, às alterações de produto, que é algo que a gente tem dificuldade em ver em outras indústrias, porque assim, para todo pai o filho é bonito. Então, o meu produto é assim e acabou. Ele tem que ser assim. É maravilhoso, não tem que mudar. A gente vê muita dificuldade. Ele funciona assim. E eu me lembro desses desafios que nós enfrentamos, e sempre tudo que a gente trazia de alteração, eu vou analisar, passa para o Cleverson. Então, você foi fundamental, porque sempre estava e está, né? Porque a gente ainda tem muitos outros produtos, né? E está aberto para mudar. Então, o nosso cliente lá gosta, a gente fala que tem um caso especial com o Cleverson, né? Porque ele, como o Cleverson fala a mesma língua técnica, então isso facilita muito, então, de adaptações de produto. E a gente percebe que até algumas adaptações que a gente teve que fazer lá para aquele mercado também foram benéficas
positivas para o mercado interno. Foram. Então, o quanto o mercado internacional, ele é positivo, não só porque você não paga imposto, porque você paga em dólar, que é muito bom, mas isso também te traz muitos aprendizados para aplicar no próprio mercado. Isso nos diferencia dessa concorrência que na construção civil a gente sabe que é demais, tá impactando muito, né? Exatamente. Não, você tem toda a razão, né? Esses desafios que a gente passou lá, como eu falei, trouxeram muitos aprendizados e a gente trouxe alguns desses aprendizados, a gente trouxe para cá e melhorou produtos que a gente tinha ou mesmo lançou produtos que a gente via como oportunidade aqui, que lá já era uma realidade, né? O próprio emborrachado, né? Exato. Acaba sendo um emborrachado teste, né? lá e aqui. E eu lembro que até o comercial, né, o Robson, que até a gente quer você aqui, viu? O Robson também comentando, compartilhando. E aí falava, Lígia, mas esse aqui a gente não vende. Eu falei, então, mas lá vende. Mas a gente vai vende. adaptar e eles já estão, assim, muito à frente com esse tipo de produto. Exato. Né? E o sucesso, né? Você falou sobre a questão da abertura para adaptação. Sim. Eu acho que a abertura para adaptar e para personalizar produto para eles foi o que fez a gente crescer lá, porque se não tivesse isso, né, você teria uma barreira natural dos usuários do produto lá. Com certeza. Né? Isso é uma realidade no nosso país, Cleverson. A gente vê muita dificuldade. Por que as empresas elas acabam não exportando e tendo muita dificuldade na exportação? É justamente por essa barreira, né? De não estar aberto a mudanças, de falar, poxa vida, eu já tenho o Brasil todo, igual você comentou no começo, Sim. né? O Brasil todo para ganhar, eu vou gastar tempo me aperfeiçoando, sendo que aqui eles já compram do jeito que eu tenho, né? que eu faço, né? Só que perde uma oportunidade gigantesca, né? Eu acho que perde. Do mercado tá aí gigante. Porque você quando começa a exportar, e até por uma questão cultural, a gente agrega muito valor à marca. E você passa para o concorrente uma qualidade melhor. E muitas vezes não é isso. Você já é bom aqui. Só que só que as pessoas não reconhecem. Quando você começa a exportar, fala, nossa, se essa empresa está exportando, é porque é muito melhor que a nossa. Porque é uma questão cultural mesmo. Então, assim, são tantos benefícios que a gente quer abrir isso para todo mundo. Porque legal. Realmente faz sentido e agrega muito valor para poder ter mais resultado financeiro. E a gente percebe isso acontecendo com a Sequoia, né? Eu acho que é importante, né, para quem pensa que, olha, eu tenho meu produto aqui e ele vai funcionar bem lá também. Eu acho que tem que ir lá e olhar. A gente fez isso. Eu fui lá várias vezes, eu fui lá ver pintor aplicando o produto. Eu fui lá ver produto do concorrente, pegar na mão, sentir, trazer para o Brasil, testar, porque o usuário final, no caso o pintor, ele influencia muito, mas muito na compra ou não do produto. Então, se não está bem para ele, ou se ele tem uma opção melhor, lá na ponta ele vai te trocar. Então, aí temos que entrar num mercado totalmente novo, uma marca que não era conhecida até então. Aí eu chego lá, já tem os concorrentes muito bem estabelecidos. Se eu chegar com um produto que não atende o mercado, eu tô fora. Né? Eu tô fora. Cara. Então eu preciso ter uma adaptação e falar, olha, o meu é no mínimo igual ou melhor do que o que você tem aí. E aí a gente vai por vias comerciais, outras formas de você entrar no mercado. É isso. Né? Tem que ser assim. E eu lembro que a gente começou com um produto que era o que a gente tinha uma menor margem. Sim. Você lembra disso? E aí eu lembro que na reunião eu falei, a gente vai, é a nossa porta de entrada. E depois nós vamos vender, que é o que eu mais gosto, confesso. Os efeitos decorativos. Na verdade, as tintas, né? As tintas imobiliárias, mas a gente começou com um produto com uma margem muito baixa, que não é o que a gente, né, quer vender, não é a fábrica, mas é um produto que abre portas. E a gente teve que fazer, né, Cleverson, tanto a Acon quanto a própria indústria, dar um passo atrás. Isso. Para iniciar, começamos aí com meio caminhão, né, desse tipo de produto lá nos primórdios, 2018. E hoje, graças a Deus, são carretas e mais carretas. Se você quiser saber mais, você pergunta aqui, você coloca aí no comentário, né? A gente não vai contar. São carretas e mais carretas, graças a Deus. Mas não foi um processo rápido. E outra coisa, não é só entrar, é permanecer. Né? Nós estamos com a Sequoia há 7 anos, mas 5 anos que realmente as exportações foram efetivadas e não é vender uma única vez. É você aumentar e você fazer o pós-venda e visitar. E o Cleverson está sempre à disposição, né? A gente sempre quer que ele vá junto, porque isso faz toda a diferença, porque entende, né? Ninguém vai entender como um produto como ele, que está dentro da fábrica, é químico,
né? Então isso faz toda a diferença. Então você que está aqui nos ouvindo dá resultado, mas é um processo a longo prazo. E a fábrica está tendo resultado porque realmente está disposta. Né, esteve e continua sendo disposta para fazer acontecer. Então a gente assim, é muito grata por essa parceria e usa como exemplo, porque realmente é um exemplo para outras indústrias se inspirarem e que dá resultado. Mas tem que fazer, né? O trabalho de casa, tem que trabalhar, não tem como. Não tem jeito. Exatamente. Bom, Cleverson, hoje a Ciacolor está presente em vários países e ainda tem planos para outros. Sim. O que vem por aí? Onde a gente está querendo chegar agora? A gente está de olho onde? Olha, a gente está bem estabelecido no Paraguai e no Uruguai, né? A gente conseguiu bons parceiros lá. Ainda, obviamente, que sempre tem possibilidade de crescer mais nesses locais, né? E a gente vem crescendo nos últimos anos nesses países, né? A gente começou a vender lá para os Estados Unidos também, né? Vendemos para os Estados Unidos, foi uma surpresa, foi uma surpresa para nós, né? Mas baseado na fama que nós obtivemos aqui no Brasil com os efeitos decorativos, se reverberou lá e a gente conseguiu vender para um mercado que é o maior mercado consumidor do mundo, e um dos mais exigente, difícil, né? Começamos a vender lá também. A gente precisa se consolidar um pouco mais na América do Sul, né? A gente tem muitos vizinhos aqui com potencial de compra. Alguns com alguns problemas políticos, que a gente sabe bem, mas também dá para vender para esses países. Né? Com certeza. Tem formas de vender para esses países também. E temos trabalhado duro aí, né? Que... E a gente sempre comenta isso, né? Quando você abre a sua empresa, você começa a vender ali na região, ali próximo, né? Vai ganhando mercado ali nas redondezas. E a gente, como você disse, né? A gente tem muito a explorar ainda, né? Por aqui pela região. O nosso objetivo seria fechar mais a América do Sul, né? América do Sul e América Central, acho que seriam os dois mercados com mais potencial nesse momento para a gente poder avançar, né? E a gente está ali, né? Eu digo a gente, né, gente? Porque eu negocio. A gente se sente inserido, né? A gente se sente inserido porque nós estamos aí na Bolívia, Venezuela, que a gente já vende há algum tempo, que é um mercado desafiador, mas que, né, estamos negociando, finalizando aí Chile, Equador. Então, assim, a gente está indo... Colômbia, olha, já estava... que são muitas negociações, né? Que a gente tem em andamento. Mas o quão importante é essa questão de saber que tem que adaptar produto. Né? Não é um processo a curto prazo e que no longo as coisas começam a se fortalecer, porque nesses mercados, por exemplo, hoje nós somos o 5º no Uruguai. Quando nós começamos, né? Então a gente estava muito então, e se a 5ª marca está assim com as coisas, porque hoje tem muito um clã, né? Assim, dessas grandes marcas que se uniram, vão comprando. Então, como indústria, no Uruguai nós estamos muito bem, no Paraguai também. Então, assim, é gratificante ver, né, que a gente pôde e está fazendo parte dessa história. E falando nisso, como que tem sido o nosso trabalho aí dentro da Ciacolor? Eu digo, até você comentou da importação, né? Dos insumos, era um insumo importado, a gente desenvolveu aí novos fornecedores e que se consolidou como fornecedores cativos, né? Regulares de vocês. Muito bem. A gente, como eu falei, a gente quando começou a fazer a importação de matérias-primas, o nosso foco era o pigmento branco, de dióxido de titânio, né? Começamos com uma trade lá no começo, e aí depois passamos a fazer as compras de forma direta. E aí, eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas a gente pediu para vocês, não sei se foi 18, 19, não lembro. Acho que foi 18. A gente pediu para vocês fazerem uma pesquisa de algumas matérias-primas que a gente tinha volume para importação, né? E aí vocês fizeram essa pesquisa para nós identificamos alguns potenciais fornecedores lá, fizemos o processo, manda a amostra, testa o produto, valida, compra antecipada, né? Será que vai chegar, Roberto? Pois Enquanto não chega, não chega o coração. Mas assim, a gente avançou nisso também. Como eu falei, hoje já são 4 itens cativos, a gente compra com frequência, né? Que no processo de importação, apesar de todas
as taxas que a gente tem, impostos de importação, etc. Ainda fica... Passamos por situações, né, Kleber? Nem fala do dumping. Passamos por situações aí. Situações, né? Que o nosso Brasil tem desafios, né? Mas mesmo assim, ainda trazer lá da China, atravessar o mar e fica mais barato muitas vezes você comprar de um fornecedor local, né? Então, vocês nos ajudaram nesse processo aí, né? Seja na prospecção, seja na parte de desembaraço, né? Porque é importante, né? O nosso negócio não é isso. O nosso negócio é produzir e vender tintas e complementos, né? E o negócio de vocês é nos auxiliar nisso. Então, vocês nos auxiliaram nesse processo. A gente tem mais alguns itens para crescer. Tem uma estratégia de compra, porque muitas vezes você vai comprar um item, tem que pagar antecipado, e aqui no Brasil você tem prazo, então você tem que pôr na balança o que vale a pena e o que não vale a pena. Exatamente. Então, eu não lembro quantos containers está regularmente, mas dá uns 4 por mês, será? Eu acho que uns 4, 6, depende do mês. Graças a Deus, né? Na média, eu acho que dá isso, né? Então, tem que fazer muito bem essa avaliação, se vale a pena, você tem o desencaixe financeiro, uma série de coisas, mas no final você tem que olhar o resultado, quanto que eu estou pagando aqui, quanto que eu estou pagando lá, né, para ver até que ponto que vale a pena trazer. E é até interessante, porque o Cleverson que faz esse, né, junto com o João, né, lá de compras, e aí ele mandou no e-mail, fazem esse orçamento pra gente analisar se vale comprar no mercado interno ou na importação. Então, o nosso trabalho é dar esse suporte, né, a falar com o chinês ou seja lá, tem música de outros países, a gente fala, negocia, faz o orçamento, né, pro forma, depois vê quanto é que chega aqui e apresenta para eles em reais, e aí analisa se vale a pena comprar ou não. Graças a Deus, na maioria das vezes, ele fala assim, pode fechar. Então, essa palavra a gente gosta, né, Roberto, de ouvir. Sim. Então, essa análise, ela tem que ser feita com frequência, né? A gente sempre parte do princípio que o mercado externo, ele está mais favorável, né? Pode cometer um erro. Então, você tem que estar olhando para o interno, olha para o externo. Até porque tem algumas variáveis, né, no mercado internacional. Frete que de repente fica lá na altura, e daí esse desencaixe de tempo, porque às vezes o que você tem no mercado interno já é com uma mercadoria que ela já veio lá atrás com frete baixo. E então, o lead time, de repente, da tua exportação, sei lá, 45, 60 dias. Dá tempo de esperar, não dá tempo. Exatamente. Tem que fazer essa avaliação. E às vezes, né, a trade de São Paulo tem aí a ponta entrega. Então, assim, é mais caro, mas está aqui, eu preciso para agora. Então, assim, essa análise, né, é fundamental. E a gente sempre comenta para nós, assim, da Acon, que a Ciacolor é um case, assim, para nós. Eu acho que para todo mundo de comércio exterior, né? Você poder, com a mesma empresa, você importar a matéria-prima, exportar o produto acabado, né? Para nós de comércio exterior, realmente é a realização, né? Você vê todas as etapas acontecendo, tanto com a Impo quanto com a Expo, e ver a coisa se transformar e realmente voltar para o mundo, né? Então, para a gente, realmente é muito bacana tá nesse processo. Porque assim, a realização, porque tudo que a gente estuda, né? Estudou nesses 20 anos, a gente vê a aplicação. Né? Então, o nosso grande desejo é ter mais indústrias que possam, né, comprar melhor através da importação, porque o segredo está na compra, né, Cleverson? Sim, os segredos é realmente a compra. É a compra. Certeza. E aí, então, o nosso papel na Acon é ajudar a indústria, a empresa a importar melhor, né, a comprar melhor através da importação e vender mais através da exportação. Então, por isso que a Ciacolor é o nosso grande case, porque faz parte do que nós temos como missão na empresa. Né? Redução dos custos e vender mais. Quem não quer reduzir custo e vender mais? Não, com certeza. Exatamente. Isso aí é fundamental para você se manter vivo no mercado. Exatamente. Né? E você acredita, Cleverson, que o comércio exterior é a mesma oportunidade para as empresas brasileiras de diferentes portes? Porque às vezes as pessoas podem pensar, poxa vida, se a Ciacolor é uma empresa grande, né? É só para eles que vai dar certo. Será que se eu fosse pequeno, eu conseguiria exportar? Daria certo? O que você acha? Então, hoje, quando a gente olha a nossa trajetória aí, né? Os nossos... São 23 anos, 22 anos de história, né? Hoje a gente é grande e tal, mas a gente já foi pequeno. Sim. Né? Mas a gente já pensava grande, né? A gente já foi pequeno, mas a gente tinha
tinha desejos, a gente tinha sonhos, né? A gente tinha sonho de atender outros mercados, a gente tinha sonho de atender o Brasil todo, a gente tinha sonho de exportar e assim, eu acredito que independente do porte da empresa, há possibilidades. Há possibilidades. Eu acho que olhar para isso é um desafio do empresário, né? E tem que olhar para isso em determinado momento, tem que olhar, eu quero crescer, muito bem, eu olho aqui para o mercado interno está difícil, está brigado, tá, e se eu olhar para o vizinho de repente, né, o Paraguai é um mercado que aceita bem os nossos produtos, né, mercado, não sei como é que é em outros mercados, no nosso segmento é um mercado que aceita bem, né, será que não tem oportunidade para mim lá? Eu acho que tem que analisar, né. E até... Então, Cleverson é muito perto, né, Roberta? Tipo, a gente tá Muito falando, nós claro. estamos perto. falando, a gente é mais perto, gente, ir para Assunção, no Paraguai, na capital, do que para São Paulo. Nós estamos em Maringá, né, dizendo da nossa cidade. E aí, se você vende para São Paulo, só o ICMS... 18%, né, que impacta o devido, né? Agora, se você vende para o Paraguai, você não paga ICMS, não paga IPI, não paga PIS, não paga COFINS. E o teu custo de frete é parecido. E o teu custo de frete é parecido. Então, assim, só que tem muito preconceito. Não digo preconceito, tem muito ainda mito sobre exportação. As pessoas têm muito medo porque é algo novo para o nosso país ainda. Né? Tudo bem que já com a Agência de Promoção e Exportações, que é a própria PEX, né? O governo tem incentivado bastante, mas ainda tem o mito. E quando a gente fala em Paraguai, as pessoas têm preconceito. Eu vou vender, vou exportar para o Paraguai. Gente, passou a ponte, recebeu antecipado em dólar e não pagou imposto, por que exportação, por que não? E até porque eu gosto muito do Paraguai, viu? O Roberto sabe disso. Eu sou fã do Paraguai e digo posso provar, né? Eu estive lá, a gente vai muito para o Paraguai, porque nós temos muitos clientes lá, participamos de muitas feiras e rodadas, mas desde 1998, quando a gente começou como estágio lá na Casa Mercosul, que hoje é um instituto, mas nós começamos lá nos primórdios, assiste nosso primeiro episódio que tem a nossa história, tá? Se você não assistiu, você está assistindo, volta lá que você vai conhecer essa história. A gente conhece o Paraguai há muitos anos e a gente vê o crescimento e o quanto esse país está sendo uma potência. Saiu semana passada, hoje, vou falar semana passada, mas eu não sei quando você vai assistir isso, tá? Mas estamos no segundo semestre. O Guarani estava muito forte. Sim. Né? Tava assim, equiparado ao dólar, ele tá tá pesando muito mais. E o PIB do Paraguai tem crescido. Sim. Até por conta da lei da maquila, né? Ele abriu o mercado atraindo indústrias para o país, porque o país não tem indústria. Né, de grande porte, para poder então usar como uma plataforma, como um hub, né, e aí entra a matéria-prima sem imposto, fabrica e exporta também sem imposto. E 10% tem que ficar no Paraguai. Então, assim, estratégia, né? Estratégia. Então, e é um excelente mercado para nós, o mercado paraguai é um excelente mercado. Então, eu acho assim, um desafio realmente para o empresário fazer essa análise para ver se vale a pena. Olha, pelo menos, né? Olha, pesquisa o mercado, conhece, vai lá. Vai lá. Pertinho, né, gente? Vai lá, porque quando você vai é diferente de você só ter uma percepção, ver na internet. Vá lá, conheça o mercado, conheça com quem você vai concorrer, quais são os produtos que estão lá. Se o seu produto tá de igual qualidade, pior qualidade, como é que tá o posicionamento comercial, né? Tudo isso é importante, né? E isso que você está falando vem muito a calhar, porque assim, a gente iniciou, né, com o projeto Exporta Mais, o programa Exporta Mais, a gente já fazia algumas exportações esporádicas, mas na verdade o primeiro programa Exporta Mais foi com a Ciacolor. E a gente percebeu com esse programa, depois de muita tentativa lá, há muito tempo, que a empresa começou com exportação, né? E a gente percebeu que o programa Exporta Mais que deu muito certo. Não adianta você começar tentando sem antes estudar o mercado. Isso que você está dizendo é muito sério, né? Preparar, então, assim, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender. Antes de eu sair tentar vender, eu tenho que saber quem são meus concorrentes, como que o meu produto está lá, como ele é distribuído, né? Como que é essa distribuição, que às vezes é diferente daqui, como que funciona, você comentou do Uruguai, né? É bem diferente do que acontece. Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que entender como que funciona esse mercado.
Então, antes de tentar vender, aqui no Brasil a gente é assim. Sim. Quando a gente vai entrar no mercado, a gente se coisa. prepara. É a mesma É a mesma coisa. O exercício é o mesmo. Exatamente, você tem que se preparar. Só que é um país diferente. Uma cultura diferente, né? um outro idioma. Cultura diferente. E muito mais, né, Cleverson, pela sua fala, não é tamanho, é a cabeça desse empresário. Eu acho que sim. Né? De estar aberto. E até, não posso deixar de falar disso, mas quando nós chegamos na Seacolor, em 2018, né? Nós começamos em 1998, mas em 2018, que o seu Finaldo Osmar, né? O qual a gente também é muito grata a ele e a Ivone, né? Mas na época foi com o seu Osmar, e que nós apresentamos, e a Seacolor não era a Seacolor que é hoje. Né, há 7 anos atrás, tinha, acho que era no máximo 2 barracões, né, uma empresa que estava ali num processo, né, ainda de plena expansão, né? de plena expansão, mas eram muito menos colaboradores, o processo produtivo não era como é hoje, né, a produção não era como era agora, mas ele tinha uma coisa que fez toda a diferença, era a cabeça dele. Né, ele falou, eu fui muito assim, transparente, eu e o Sidney, na época, de dizer para ele assim, ó, para quem vocês já fizeram? Eu falei, não para ninguém. A gente já fez esse projeto não. A gente já exportou muito, né? Mas exportações pontuais. Nós entendemos que tem que ter um programa de exportação e é isso que nós estamos trazendo. Ele falou, não, eu quero pagar para ver, eu vou pagar para ver. Eu aposto, né? Eu aposto. Ele falou, né? Eu aposto em vocês. Eu confio em vocês. Vamos começar. Então até me arrepia, porque realmente é difícil você encontrar empresários com essa cabeça e de que tá aberto e assim, e também de entender a transparência. Acho que isso fez muita diferença por ele ter também topado. Com porque certeza. A gente não inventou, já fiz, não, seu Osmar, é isso, a gente acredita no programa, nós já fizemos muitas exportações, mas nesse formato não, e eu acredito que tem tudo para dar certo aqui, a gente vai fazer acontecer. E assim, Né? Lígia, quando a gente está falando aqui, né, tem desafios. Sim. Sim, gente, os desafios eles acontecem, vão estar lá e a gente tem que estar lá para matar um leão por dia, como o próprio Osmar falava. Né? Matar um leão por dia, desviar das antas, né? O problema não é matar um leão por dia, né? Desviar das antas no meio do caminho. Vai ter desafios, vai ter coisas que você vai ter que mudar a mentalidade em relação a fazer para avançar e evoluir. Né? Então, realmente, tem que estar com a cabeça aberta, ir conhecer, contar com parceiros, né? Porque se você está no zero, você vai ter que começar por algum lugar. Então, se contar com a ajuda de alguém, né? Com uma empresa como a de vocês, a coisa dá uma encurta o caminho, vamos falar assim, né? A gente, como eu falei lá atrás, a gente meteu a cara e foi, né? O Osmar falou para mim na época, Cleverson, vai lá, entende esse negócio aí. Onde que tem curso disso? Assim, então vai lá e faz. Olha isso. Faz para entender. E aí foi. Aí a gente foi entendendo um pouco. E aí isso fez a gente avançar um pouquinho, né? Mas daí depois, com a ajuda de vocês, a gente avançou mais. É assim que funciona, né? Conta com parceiros, entende o mercado, se desafia, muda e vamos para frente, que tem possibilidade para todo mundo. Cleverson, você falou uma palavra que eu gosto muito, que é a parceria. Eu acredito que cada pessoa, né, ou profissional fazendo a sua área, as coisas crescem. Sim. O que a gente faz, a gente não vende nada, a gente não compra nada no nome da Acon, a gente não distribui nada. Não é o nosso negócio. Nós temos muita clareza de que o nosso papel é ser ponte. Né? Para comprar melhor, né? Através da importação e vender mais através da exportação. Então a gente acredita muito nas parcerias e ter bons parceiros, como você comentou, faz toda a diferença. Se você pudesse resumir, né, a nossa parceria Seacolor, né, Acon, em uma frase, qual seria? Bom, Lígia, eu acho que é uma parceria que foi construída a 4 mãos, né, através de muita confiança e profissionalismo. Eu acho que é isso, né? Vocês sempre tiveram à disposição para nos escutar, sempre tiveram à disposição para entender onde é que estavam os enroscos do assunto, o que estava acontecendo, onde é que estava pegando determinada situação e sempre dispostas a resolver e ajudar. Né? Eu acho que essa disponibilidade de vocês, essa proatividade de vocês em estar junto, em entender, né? Isso foi gerando uma relação de confiança, como eu falei. E está muito ligado ao profissionalismo que vocês têm e como vocês tocam uma empresa, né? Não tenho dúvidas disso. Tá? A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque realmente faz parte dos nossos valores, né? Essa questão da transparência, da nossa ética profissional, né? Do profissionalismo.
Então, para nossa e dos nossos colaboradores, porque graças a Deus, nós começamos nós duas, né? Lá em 2003. E a gente quer abraçar o mundo, a gente quer vender para o mundo, quer comprar do mundo, mas só nós duas não é possível. Então, a gente vai ampliando. E aí, a nossa cultura é nossa, é minha e da Roberta. Então, quando era só nós duas, a nossa linguagem, a nossa comunicação era mais fácil. Agora vai crescendo, então, assim, é um grande desafio, né? Que a tua equipe, que o teu time tenha a mesma comunicação, entenda a cultura e trate o nosso cliente como nós queremos que ele trate, como a gente quer tratar, né? Então, ouvir isso de vocês hoje, né? Nós temos aí 2, 3 colaboradores nossos que cuidam dessa conta, que estão diretamente ligados a vocês, e sentir isso, saber que tem a mesma confiança, o mesmo profissionalismo, é motivo de muito orgulho para nós, para saber que nós continuamos no caminho certo, né? Nós estamos completando 22 anos, né, da empresa, agora com uma nova marca, né, com um novo posicionamento, mas com a mesma energia, com o mesmo, acho que brilho nos olhos, né, da primeira exportação que nós fizemos lá em 2003 de esponjas vegetais para o Paraguai. Ela tá no episódio aí para vocês verem. Então, assim, quando a gente chegou, Cleverson, num supermercado em Assunção e viu as esponjas, foi uma emoção, assim, porque é a nossa primeira exportação. E hoje, quando a gente vê, né, eu fico até emocionado, porque é uma coisa que realmente a gente gosta muito de fazer. Ver 10 carretas saindo, né, da sacola e de outros clientes que a gente tem de exportação, é a mesma emoção. Sim. Então, isso só diz que o tempo passou, mas a gente continua amando o que a gente faz. Né? Com a essência. A mesma essência. Né, eu cheguei esses dias em Umuarama, até tem que trazer ele aqui, né, para contar de uma primeira importação dele. Quando eu atendi ele falou: Lígia, será que vai chegar? Olha, eu te conheci lá na estação comercial, eu tô confiando, porque conheço o presidente, ele indicou você. Então, assim, eu falei, misericórdia, a responsabilidade é muito grande, né? E aí, a gente fez todo o processo, e aí quando chegou, eu fui lá, né, para entregar o container, e eu fiquei muito emocionada de ver, né, aquilo, porque ele falou, gente, chegou mesmo, que bom, exatamente como eu queria. Ele ficou tão, assim, feliz, porque para ele era uma coisa muito longe da realidade. Né, dele de comprar uma importação direta, né, mandou o dinheiro antecipado, será que isso vai chegar? E ele teve que fazer um FINIMP, né, que é um financiamento. Sim. Então, assim, você trabalha com o sonho das pessoas e ela apostou muito. Então, pra gente aquilo era muito importante, claro, né? E daí, quando eu cheguei lá e vi, eu liguei pra Roberta emocionada, eu falei, Roberta, ela falou, Lígia, você tá chorando pra não poder. Não, mas é que porque, você entendeu... Você foi empática com o teu cliente lá. Você entendeu o quão importante foi para ele aquilo, né? De você sentir que ele confiou em vocês e as coisas aconteceram como ele esperava. Eu acho que é isso, é a confiança, porque a gente deu a palavra, e isso para nós, a palavra, o compromisso é muito forte. Né? Isso vem de valores da nossa família, e nós trouxemos isso para a empresa. Então, assim, e ele estava tão preocupado com aquilo, que eu também estava preocupada. Eu falei, gente, a gente sabe do que a gente faz. Né? Assim, porque você fica, né? E a gente brinca isso, né, lá com os colaboradores também, que assim, os clientes são nossos filhos, né? Isso. Então, às vezes, a gente está fazendo reunião de alinhamento, alguma coisa. Aquela carga chegou. Peraí, eu não sei. Eu falei, você tem um filho. Você vai perguntar, cadê teu filho? Você não sabe. Não sabe? Você tem que saber na ponta da língua. Todo dia você tem que decorar aonde você não teu filho. Tá no mar, vai chegar quando? E a gente brinca. Não, Roberto, meus filhos, eu tô cuidando. Tá aqui, ó. Chega tal dia, chega no... E a gente tem mesmo. Cada cliente, ó, o meu filho, ó. O meu filho tá aqui, a minha carga tá aqui, tá chegando. E é isso, né? Essa que a gente tem. É legal você falar disso, né? Porque a gente, como tem na importação, tem um volume interessante, né, de importação. Vocês inclusive fazem um follow-up para nós, né, para posicionar quando saiu, quando vai chegar, qual a previsão, como é que tá semanalmente, né? E isso é muito bom, porque isso nos dá segurança no processo também, de que não né? tá solto, que tá tendo um acompanhamento, tá cuidando, porque é importante ter esse acompanhamento, porque de fato o empresário faz um investimento, de repente, olha, e aí, se der errado, né? Porque a gente está muito seguro, né? A gente está sabendo o que está acontecendo. A gente sempre fala dessa questão da informação, né, Cleverson? Tem que estar informado. E a gente conta, ó, independente... Hoje a gente estava comentando aqui, gravando o episódio, a gente comentou de medo, né? Que tem medo, e o Michel estava com a gente, comentou comigo, o medo da Roberta, e que acaba transformando para todos os colaboradores é atraso de carga. Nossa. Fica todo mundo com medo de contar para ela que atrasou. Daí a gente, como se eles
somos os culpados, entendeu? Eu peguei e falei assim, não, e mesmo. E eu fico até brava quando demora pra me falar, que eu quero saber. A hora que a gente é avisado, eu acho que a gente já... É assim, ó, foi avisado agora, imediatamente avisar pro cliente. E a gente trabalha muito com isso, com a verdade, né? A notícia sendo boa ou ruim, o cliente tem que saber pra se programar, pra se comunicar, pra saber o que vai fazer. Então, assim, não tem que ter... e agora nós vamos falar? Porque eu fico realmente louca. Eu saio da casinha quando uma carga atrasa, né? Porque a gente tá contando. Acontece, né? Isso tá passível de acontecer. Agora, se a gente tá para receber mercadoria, a gente tem a informação antecipada, a gente sabe como dá um jeito de achar outros caminhos, exatamente, né? Então, olha, para onde que eu vou? Vou para o mercado interno? O que que eu faço agora? Né? Eu pego do distribuidor local, eu não pego? O que eu faço? Dá tempo? Né? Lá, pra gente é muito simples. Eu olho para o meu estoque, a gente olha semanalmente para o estoque. Então eu sei se vai ter problema ou não se atrasar uma carga. Exatamente. Se eu posso esperar. Se esse material atrasar, tá tudo bem, eu ainda tenho fôlego aqui. Não, vai atrasar, vai me dar problema. Eu já me antecipo e já abro negociações no mercado interno, alguma coisa do tipo. Então é importante. Muito, e a gente comenta essa tua preocupação ela é muito justa, né? E é importante para nós. E a gente fala, por pior que seja, é a primeira coisa que a gente tem que fazer urgente. É avisar, comunicar o cliente, ele tem que estar sabendo. A notícia sendo boa ou ruim, ela tem que ser dada imediatamente, tem que ser rápida, né? Imediatamente. Porque daí você consegue se organizar. Agora, se você segura a informação, não passa para o cliente com medo, a coisa só piora. Quanto mais tempo passa, só piora, não né? Pode. E eu brinco com eles, eu falo assim, eu fico bravo porque eu sou toda planejadinha, né? Eu quero. E daí sai do controle, a pessoa já dá já dá um. Falei, mas não fiquem, me contem que eu preciso tá por dentro do que está acontecendo. É isso. E se você pudesse, Cleverson, deixar uma mensagem para um empresário que está nos ouvindo, que pensa em começar, que ainda não se arriscou no mercado internacional e pensa, será que eu entro? Qual seria esse conselho? Eu falei já, acho, algumas vezes durante do nosso bate-papo aqui, mas primeiro não tem que ter medo, né? Tem que ter parceiros que possam te ajudar. Isso acho que é o importante. E conhecer o mercado o qual você está buscando. Então, precisa ir lá, precisa entender, né? Precisa fazer uma avaliação justa sobre o que você vai oferecer para aquele mercado. Quando eu falo uma avaliação justa, eu estou falando de não ter essa de que o meu filho é mais bonito do que os outros. É olhar e falar assim, olha, o meu filho é bonito, mas o de lá talvez seja um pouquinho mais bonito que o meu. Então, talvez eu tenha que dar uma embelezada no meu. Dar uma ajustada aqui. Eu vou ter que dar uma ajustadinha. Ou o contrário, tá? Pode acontecer de você chegar lá, o teu tá muito superior. E daí? E aí, talvez tenha que baixar a régua. Então, assim, adaptações, importante pensar em adaptações. Escolher um parceiro para fazer o trâmite para você, como eu falei, né? Eu não entendo de documentação, etc. Eu entendo talvez um pouquinho, mas não o nível que vocês entendem, né? Então, empresas que possam ajudar você no processo, elas são fundamentais para você fazer aquilo que é o teu métier, aquilo que é o teu negócio. Né? O meu negócio é produzir e vender, então eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com a comunicação com esse mercado. Como é que vai ser? O mercado aceita litografia em português ou não? Não, ele aceita. Tudo bem, eu não preciso adaptar. Não, ele não aceita, eu preciso adaptar. Eu preciso colocar em quais línguas? Eu tenho que ir lá para ver. Né? Eu tenho que ir lá para ver os termos, inclusive, que são usados. Não é colocar no Google ali e traduzir. Nossa, aí no chat GPT, você vai falar bobagem. Exato. No chat GPT, e daí tem uma palavra lá que não casa com o que o mercado conhece. Vai ter problemas. Exatamente. Então, esse estudo, né, e essa dedicação de tempo precisa acontecer. Né? O mercado está aí para todo mundo. Como eu disse, acho que independente do porte, o tamanho da empresa é possível, mas precisa trabalhar, precisa se dedicar um pouco. Né? Nada vem, seja no mercado interno ou no externo, nada vem sem o trabalho, sem o esforço, sem a dedicação. Que lição, hein, gente?
Roberta, que papo gostoso. A gente queria Muito continuar te ouvindo, Cleverson, Muito porque tá obrigado. muito gostoso. Muito legal, muito Mas eu acho que vai ficar com gostinho de quero mais, É, hein? Pra isso gente aí. ter. Se Deus quiser, nós vamos ter muito mais histórias para contar aí, É né, verdade. Cleverson? Isso aí. Num Muito próximo obrigado. mercado, quem sabe, né? Você volta É, aqui pra Pois Os é, nossos desafios, por que né? não, né? Tomara que seja breve, né? Amém. Há de ser, né? Estamos trabalhando forte pra isso, né? É isso. Às vezes, tudo que uma empresa precisa para crescer além das fronteiras é o parceiro certo. É uma boa dose de coragem. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Acon Talks, a sua conexão com o mundo dos negócios. Muito obrigada, Cleverson, pela sua presença. Um prazer enorme ter você aqui. Por nada, foi um prazer esse bate-papo e espero aqui, como a Lígia falou, né? Tá no próximo mercado, a gente tá vindo aqui conversando de novo. Amém. Obrigada por sua generosidade, né? Por compartilhar, pelo seu tempo. E a gente deseja muito sucesso, né? Ainda mais para a Color e que a gente continue firme aí por mais 7 vezes 7 vezes 7, né? Tá Ampliando joia. mercados e colorindo o mundo, que é esse o nosso objetivo, né? Muito obrigado. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Tá bem? Obrigada. Esperamos vocês num próximo episódio com muita história para contar, para incentivar você que está nos assistindo a comprar melhor através da importação, vender mais através da exportação e quem sabe aí ganhar o mundo como a Color. Espero vocês.